Quarta-feira, 8 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da segunda semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje distinguimos 2 partes. Primeiro, petição dos primeiros lugares para os seus 2 discípulos por parte da mãe dos apóstolos Tiago e João. Essa passagem paralela do evangelista Marcos, que apresenta a versão original dessa passagem, põe a petição diretamente na boca dos 2 irmãos. A eles se dirige Cristo na sua resposta: Não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber o cálice que eu hei de beber? Alusão à sua paixão e morte. Embora de fato venham a participar no sofrimento do Senhor, os lugares estão reservados já pelo Pai. A petição dos primeiros lugares no futuro reino do Messias revela 2 pontos. Primeiro, que os apóstolos, como todos os judeus, esperavam um Messias político com poder e reino temporal. Segundo, que, portanto, lhes escapou por completo o anúncio que acaba de fazer-lhes da sua paixão e morte humilhantes, embora coroadas com a glória da ressurreição. Depois do que Jesus diz, era um contrassenso enorme pedir honras no reino do Messias. Mas eles não tinham entendido nada. Por isso, os outros apóstolos se indignam com os 2 irmãos por tão desleal disputa na sua comum ambição. Muito teriam que aprender ainda. Então, Jesus não perde esta ocasião para doutrinar os 12 futuros guias e pilares da sua igreja sobre a função que terão de desempenhar na comunidade. Uma vez mais, o mestre rasga os esquemas convencionais. Sabeis que os chefes dos povos os tiranizam e os grandes os oprimem. Não será assim entre vós. O que quiser ser grande entre vós, que seja o vosso servidor. E o que quiser ser primeiro entre vós, que seja o vosso servo. Na comunidade cristã, a autoridade e a responsabilidade, e inclusive a fraternidade, devem ser sinônimo de serviço. No grupo dos que seguimos a Cristo, não tem cabimento o domínio, o autoritarismo, a ambição e a vontade de poder. Tudo isso rompe a comunhão eclesial. Assim, condena também Jesus, pelo menos implicitamente, toda a equiparação da Igreja e do reino de Deus às estruturas de poder e aos sistemas de governo. É evidente que Jesus contrapõe 2 estilos de autoridade e convivência diametralmente opostos: mandar dominando
ou servir sem retribuição. O primeiro era a ideia inicial dos apóstolos e o modelo habitual da sociedade civil, por muito democrática que pareça. O segundo é o estilo que Jesus quer para a sua igreja toda, ou seja, hierarquia ou pastores e povo. Cristo recorre uma vez mais à inversão dos critérios humanos e à troca da escala de valores, como fez na proclamação das bem-aventuranças. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho, que veio servir e não para ser servido, estabelecendo uma ordem e universo novos, onde ser o último, servindo os outros, é ser primeiro. Faz-nos compreender que nascemos num mundo novo, o mundo de Cristo, o mundo do teu reino, graças ao amor e ao sangue de Cristo, servidor dos homens. Transforma com o teu Espírito os nossos corações, para que, como Jesus, optemos pela grandeza de servir. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.